Olá pessoal dos nonos anos, tudo bem com vocês? Pessoal, então, prosseguindo as nossas aulas de matemática, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo, beleza? Nas aulas passadas, nós estudamos as relações métricas no triângulo retângulo. Nas relações métricas, nós utilizamos, as medidas dos lados, não é isso? Que são os catetos e a hipotenusa. Além disso, a medida da altura e as medidas das projeções de um triângulo retângulo, né? Agora, nas relações trigonométricas, nós utilizaremos também a medida dos ângulos internos, beleza? Então, nós vamos trabalhar aqui, basicamente, com as medidas dos ângulos internos do triângulo, né? E também a medida dos lados, dos catetos, e da hipotenusa, certo? Vamos relembrar aqui o triângulo retângulo então. Quando eu falo em ângulo interno, nós temos aqui no triângulo retângulo um ângulo reto, que é um ângulo de 90, e dois ângulos agudos, ou seja, dois ângulos menores que 90, tá bom? Então vamos lá, só para a gente relembrar aqui. Esse lado que está oposto ao ângulo reto, ou seja, de frente para o ângulo reto, é chamado de hipotenusa, não é isso? Muito bem, isso daqui vocês já lembram, hipotenusa. E aí, como ele está oposto ao ângulo A, então eu vou chamar aqui a minha hipotenusa de Azinho, tudo bem? Azinho, medida Azinho. E os outros dois lados são os catetos, Então aqui, tem o ângulo B, oposto a esse ângulo B aqui, é um cateto, que eu vou chamar então de cateto B, tá certo? Bzinho, aliás. Então aqui é um cateto, cateto, e a medida dele eu vou chamar de Bzinho, certo? E aqui embaixo nós temos um outro cateto. Como ele está oposto ao ângulo C, então eu vou chamar de Czinho aqui, tá bom? Então nós temos aqui a medida da hipotenusa, B e C, medidas dos catetos, tá bom? Pessoal, antes de começar a estudar as relações trigonométricas, é importante a gente saber o seguinte: as definições aí de cateto oposto e de cateto adjacente, tá bom? Então é o seguinte, nós vamos trabalhar com cateto oposto a um ângulo e também com cateto adjacente a um ângulo. Só para iniciar aqui, por exemplo, em relação ao ângulo B, este ângulo aqui, tá bom? O cateto oposto é o cateto que está de frente para esse ângulo, ou seja, é o cateto B, de medida B, não é? E o cateto adjacente é o que está do lado do ângulo, tá? Esse daqui, então, medida C, é a medida do cateto adjacente ao ângulo B, tudo bem? Isso em relação ao ângulo B. Em relação ao ângulo C, o cateto oposto é o que está de frente para o ângulo C, ou seja, o cateto de medida C, E o cateto adjacente é o que está do lado do ângulo C, aqui, esta medida aqui, que é o cateto B, de medida B, tá bom? Então vamos escrever isso aqui para ficar mais fácil de entender, tá bom? Em relação ao ângulo B e em relação ao ângulo C. Vamos lá. Então, em relação ao ângulo B, vou escrever aqui, ângulo B. Ângulo B. Então eu vou colocar aqui, bom? O acentinho em cima do B, para mostrar que ele é um ângulo. Em relação a esse ângulo B, qual é o cateto oposto? Vamos lá, cateto oposto. Certo? Então, deixa eu só anotar aqui que a gente está se referindo ao ângulo B, O cateto oposto, qual é? Vamos lá no ângulo B. Ângulo B está aqui. O cateto oposto é o que está de frente para ele, ou seja, é o cateto B, Bzinho, beleza? Cateto oposto aqui é o cateto B, Bzinho. E o cateto adjacente? Cateto adjacente, vamos escrever aqui. Cateto adjacente, O cateto adjacente do ângulo B, é o que está ao lado do ângulo B, ou seja, é o cateto de medida C, Czinho, tá bom? Então, eu vou colocar aqui,
Czinho. Muito bem. Agora vamos ao ângulo C. Mudar o ângulo aqui. E aí muda também, né? Vamos lá, ó. Ângulo C. Ângulo C. Tá? Vamos lá. Quem é o cateto oposto ao ângulo C? Já vou escrever aqui quem é o cateto adjacente, tá? Cateto adjacente, né? Então vamos lá. Ângulo C, está aqui em cima, não é isso? Quem é o cateto oposto? O que está de frente para o ângulo C. É o cateto de medida Czinho, né? Então aqui o cateto oposto é o Czinho. Cateto adjacente, em relação ao ângulo C, né? É o cateto que está ao lado desse ângulo, aqui, ó. Tá bom? Então é o meu cateto Bzinho. Tudo bem, pessoal? Então é importante isso daí, né? Primeiro a gente entender o que é um cateto oposto, o que é um cateto adjacente a um determinado ângulo. Tá bom? Então vamos continuar agora. E agora nós vamos ver as três relações trigonométricas, que são seno, cosseno e tangente. Ok? Só mudar a folha aqui então. Prontinho. Então vamos lá. Primeira relação trigonométrica. Vou fazer uma marquinha aqui. Vamos lá. É seno. Seno de um determinado ângulo. Tá? O que é o seno de um determinado ângulo? É a razão entre a medida, ó, vou escrever aqui, tá? Medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. Certo? Então vamos lá, ó. O seno de um determinado ângulo é a razão entre, né? Quando eu digo a razão, é essa divisão aqui, né? Na forma de fração, tá? É a razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. Tranquilo? Vamos agora à relação cosseno. Marcar aqui. Cosseno. Novamente, cosseno de um determinado ângulo, tá? É a razão entre a medida do cateto, agora do cateto adjacente, tá? A esse ângulo, né? Cateto adjacente sobre a medida da hipotenusa de novo. Medida da hipotenusa. Ok? Veja, seno e cosseno são nomes muito parecidos, não é? Então a gente vai lembrar assim, que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, resumindo, né? E o cosseno é cateto adjacente também sobre hipotenusa. Tá bom? E a terceira relação trigonométrica é a tangente. Tangente de um determinado ângulo também, né? A tangente é o seguinte, ó, ela muda um pouquinho. É a medida, veja, também é facinho. É a razão entre a medida do cateto oposto, tá? Sobre a medida do cateto adjacente. Do cateto adjacente. Tá bom? Então, a tangente não utiliza a medida da hipotenusa. Inclusive é um nome diferente das outras duas, né, razões trigonométricas. Então a tangente é o quê? É a razão entre a medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente. Tranquilo? Então nós vamos fazer agora um exemplo que aí vai, com números, né? E vai ficar bem mais fácil agora de entender, tá certo? Só que é importante, tá? Vamos lá. Temos aqui um exemplo, ó. Fala o seguinte: calcule seno do ângulo x, seno do ângulo y, cosseno do ângulo x, cosseno do ângulo y,
tangente do ângulo x e tangente do ângulo y. Tem bastante continha aqui, mas é tudo facinho, né? Então vamos lá, vamos começar com o seno do ângulo x aqui, ó. Começar aqui em cima, né? Então seno do ângulo x, vou representar assim, tá? Onde está o ângulo x? Esse ângulo aqui, não é? Então, pessoal, qual era a definição de seno mesmo? Cateto oposto sobre hipotenusa. Medida do cateto oposto sobre medida da hipotenusa. Então vamos lá. Qual é o cateto oposto ao ângulo x? 16, né? Sobre medida da hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa, ó, de frente para o ângulo de 90, né? Sobre medida da hipotenusa, que no caso aqui é 20. Bom? Então o seno do ângulo x é o quê? 16 sobre 20. Dá para simplificar? Sim, né? Vamos tentar simplificar pelo maior número possível, que nesse caso aqui é o número 4, né? Vou simplificar por 4, não é isso? Então 16 dividido por 4 é 4, né? E 20 dividido por 4 é 5, tá bom? Então o seno do ângulo x é 4/5. Beleza, pessoal? Vamos calcular o seno do ângulo y, tá? Ou melhor, vamos calcular o seno, cosseno, tangente do x primeiro e depois seno, cosseno e tangente do ângulo y, tá? Fica mais fácil, né? Então o ângulo x, o seno x já calculei. Vamos para o cosseno x aqui. Cosseno do ângulo x. Se a gente for lá na definição, o cosseno é o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então vamos ao ângulo x. O cateto adjacente é o que está do lado do ângulo x, né? 12. Tudo bem? Então é 12 sobre hipotenusa também, que é 20, né? 12 sobre 20. Consigo simplificar? Consigo, né? Novamente, vai ser por 4, né? Vai ser por 4. Então 12 dividido por 4 é 3. E 20 dividido por 4 é 5. Então o cosseno do ângulo x é 3/5, tá? Vamos agora à tangente do ângulo x. Tangente de x. Tangente é o que? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vamos lá. Cateto oposto do ângulo x é 16. E o cateto adjacente é 12, né? Que está do lado do ângulo x, não é isso? 16 sobre 12. E, novamente, para simplificar, vamos dividir por 4. Em cima e embaixo, né? Então 16 dividido por 4 é 4. E 12 dividido por 4 é 3. 4/3. Beleza, pessoal? Muito bem. Agora eu vou calcular. Então aqui, ó, eu já resolvi o seno x, cosseno x e tangente x, né? Agora vamos começar com o seno do ângulo y. Então vamos trocar de ângulo. Agora é o ângulo y, tá? Vamos prestar atenção então. Então eu vou fazer aqui, deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui. Aí, vamos lá. Deixar o ângulo, o triângulo aqui aparecendo, né? Cosseno de y. Cosseno do ângulo y. Cateto oposto, 12, sobre hipotenusa, 20. 12 sobre 20. Aí eu comecei do cosseno, não é seno, né? Aqui é seno, tá bom, pessoal? Seno. Ó, seno. Não sei porque eu escrevi cosseno aí. Então, o seno do ângulo y é cateto oposto sobre hipotenusa, 12 sobre 20. Simplificando, né? Por 4, isso vai dar 3. 20 por 4, 5, né? 3/5. Tá bom? Vamos agora ao cosseno. Agora sim, cosseno. Cosseno do ângulo y. Ângulo y. Cosseno é cateto adjacente, 16 sobre hipotenusa, tá? Sobre 20. Simplificando por 4, né? Simplificando. Então nós temos aqui 16 por 4 é 4 e 20 por 4 é 5. 4/5. Beleza? E para finalizar aqui,
a tangente do ângulo Y, né? Só um minutinho aqui. Tangente do ângulo Y é igual. Tangente é o quê? Cateto oposto, vamos lá, ó. Cateto oposto, né? 12, bom, 12, sobre cateto adjacente, 16. Então, a tangente não utiliza a medida da hipotenusa, né? Bom, então, simplificando por 4, nós temos aqui 12 dividido por 4 é 3, e 16 dividido por 4 é 4. Certo, pessoal? Então, está aí um exemplo, né, onde eu calculo seno e cosseno, seno, cosseno e tangente do ângulo x e do ângulo y, né, do ângulo x e do ângulo y. Tá bom? Então, eu vou deixar alguns exercícios, né, bem simples, para a gente começar, então, os estudos das relações trigonométricas. Tá certo? Então, até a próxima.